Um teste que eu coloquei aqui. Dedo ao nariz. Pede seu paciente colocar a ponta do dedo indicador no nariz. Então veja, abre os dois braços. Isso, você vai aproximar o dedo indicador na ponta do nariz e volta. Aí e volta. Esse aqui agora. Isso, fazendo o teste dos dois lados. Parou. Ó, coordenação motora grossa, porque precisa do movimento do membro superior, e fina para aproximar. Um outro teste. Dedo a dedo. Pede-se para o paciente colocar a ponta do dedo indicador em contato com o indicador do terapeuta ou com o dedo do outro membro. Então vai, aquela mão lá, aqui na ponta do meu dedo, volta. Agora esse dedo aqui na ponta do meu dedo, volta. Isso. Agora assim, de novo. E volta. Muito bem. Alternar dedo ao nariz e dedo ao dedo. Então o paciente alternadamente com o seu indicador, toca o nariz e o dedo do terapeuta. Foi o que nós fizemos, né? Tá. Uma vez no nariz, uma vez no dedo. É. Então vai. Então você fez esse aqui, fez esse aqui e fez no meu dedo. Tá bom, é só isso daí mesmo. Depois, alterna pro joelho. Calcanhar. Então você vai fazer isso daqui, a coordenação de membro inferior. Toca o calcanhar no joelho, tá? E toca o calcanhar na ponta do hálux e volta. Vamos lá. Toca o calcanhar no joelho, toca lá. Opa! Mais uma vez. Essa daqui agora. Posso ser pior. Toca aqui. Toca lá. Isso. Agora, vamos lá. Vamos manter essa posição ainda. Desenhar um círculo com essa perna aqui, assim, ó. Um círculo. Vai. Isso. Agora faz o círculo contrário. Isso. Muito bem. Agora você vai fazer um 8. Assim, ó. Vê bem se ela fez um 8 ou se ela fez um. Perfeito, nada era. É um 8 mais ou menos. Aí com essa perna aqui agora, vamos ver. Faz o 8. Esse é torto pra caralho. Tá melhor que a outra. Não. 8 tá melhor que essa aqui, gente. Fazer com as Tá. duas. Agora, sentado, vamos lá. Senta aqui. Agora tem filha. Vira aqui de frente pra mim. Primeiro, ó, esse movimento. E vamos respiração. Isso. Muito bem. Agora, ao contrário. Ó. Um em supinação, outro em pronação. Isso. Muito bem. Jóia. Agora você vai bater na minha mão. Assim, ó. Deixa eu mostrar primeiro. Depois vamos tá bom? Começa devagar, acelera. Depois aí, muito bem. Parece. Coordenação motora nenhuma na esquerda. Para quem? É só isso daí, gente. Teste de coordenação. Pode ficar aqui de novo. Ó, a graduação das respostas, eu coloquei lá. A resposta do paciente pode ser classificada em 0 de coordenação, quando não consegue realizar o movimento. 1, quando realiza movimento desequilibrado, sem controle. O 2, o movimento altera com o nível da velocidade. O 3, tem pouca dificuldade em realizar movimentos. E o 4, realiza movimentos normais. Certo? Essa é uma tabelinha para classificar as respostas do paciente. Esse foi o teste de coordenação.
Teste de equilíbrio. Teste de equilíbrio, aquilo que eu falei para vocês, tem o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático, a gente mais coloca a pessoa nas posições e vê se ela se mantém equilibrada naquela posição. Com qual posição a gente começa? Podemos começar com a posição sentado, ver como que ela fica sentada. Aí depois a gente deita o paciente. Aí deitado a gente coloca ele na posição de pup, ver se ele se mantém na posição de pup. E vai seguindo. O que a gente observa? Se ele consegue se manter na postura. Então, se ele consegue se manter na posição de pup, se ele consegue se manter de gato, se ele consegue se manter ajoelhado, semi-ajoelhado, em pé e sentado, né? Que nós falamos, tá bom? Aí depois, em pé, tem alguns testes que a gente faz. Então eu coloquei uma sequência assim aqui, teste. Ó, em pé com os pés. Vamos sentado normal. Ajoelhado e semi-ajoelhado é na postura normal, com os braços ao longo do corpo. Não precisa nem mostrar, né? Depois em pé com os pés juntos e os braços ao longo do corpo. Isso. Pode deixar essa base assim, aproxima. Isso. Agora volta a base mais aberta de novo. Só se a pessoa consegue se manter equilibrada com os pés juntos. Tá bom? Com a base diminuída. Depois em pé, com um pé à frente do outro e os braços estendidos para cima da cabeça. Então, o pé aqui e o braço para cima. Volta. Volta agora. E o contrário. Com outro pé. Isso. Voltou. Isso aí. Depois, em pé, com um pé à frente do outro e os braços. De novo? Tá vendo? Trocar o óculos, né? É mesmo? Em pé, É feito no papel, apoiado em uma só perna, com as mãos no quadril. Vamos lá, faço direito. De uma perna só. Aí, agora. Isso. Vai cair. Acho que a gente Dá para tomar mais uma garrafa. E fazer o quatro? Amanhã eu vou era fazer assim, esse né? teste. Amanhã também eu vou fazer esse teste amanhã. Eu tomando remédio, posso. Eu vou Em pé com os olhos fechados. Aí, assim, não pode estar encostando em lugar nenhum. Né? Eu sinto que está balançando. Aí, e os braços abertos. Fechar o olho. braço fechado. Para ver se não perde equilíbrio. Pode voltar. Esse é o teste que a gente chama. Sinal. Esse é o sinal de. Caramba. Sinal de Romberg. Sinal de Romberg. Porque o sinal de Romberg é para testar a propriocepção. E quando está com o olho fechado, quem informa o córtex cerebral sobre a posição do corpo no espaço são os proprioceptores. Tanto da sensibilidade estática como dinâmica. Então, mesmo que eu ande com o olho fechado, eu sei a posição que está no corpo em relação ao espaço. É propriocepção. Então, o sinal de Romberg tem a ver com a propriocepção. Se ela perder o equilíbrio, é porque os proprioceptores não estão informando exatamente qual é a posição dela em relação ao espaço. Ela perde o equilíbrio com o olho fechado. Ela tem que olhar o corpo para não perder o equilíbrio. Se fecha o olho, perde. Então, daí, se acontece isso, é um Romberg positivo. Se ela perde o equilíbrio. Depois, o equilíbrio dinâmico. Vamos lá. Isso daí são os testes de equilíbrio estático. Equilíbrio dinâmico. Tá? Vamos lá então. Passar, deita lá.
Então a gente vai observar a postura enquanto o corpo estiver movimentando. Deita. Passar da posição decúbito dorsal para decúbito lateral. Passa para decúbito lateral. Essa posição parece que não, mas envolve controle de tronco e envolve equilíbrio. Porque a pessoa pode perder o equilíbrio para frente ou perder o equilíbrio para trás. Tá? Então, agora, passar de decúbito lateral para a posição sentada. É importante que a gente saiba ensinar o paciente a passar para a posição sentada. Como que faz? Leva as Joga a pernas perna para fora do leito. À medida que as pernas, o peso da perna empurra para baixo, esse braço aqui empurra o corpo para cima. E aí você passa para a posição sentada. Então, a gente, mesmo pacientes na área de ortopedia, que tem problema de coluna principalmente, a gente tem que ensinar eles a sentar. Por quê? Porque se eles sentam direto da posição decúbito dorsal para sentado, ele sobrecarrega muito a lombar e faz uma rotação de tronco que pode machucar a coluna. Então veja, ó, o que acontece nos pacientes? Ele está em decúbito dorsal, vamos aproveitar para falar disso. Fica em decúbito dorsal. Então você pede para ele sentar, o que ele faz? Levanta desse jeito. Já assim, aí virando isso daí. Com um paciente que tem uma fraqueza abdominal e que tem dor lombar, sobrecarrega, isso daí está errado, tá certo? Então, ele está em decúbito dorsal, você está trabalhando com esse paciente em decúbito dorsal, você pede para ele virar em decúbito lateral, vira do lado, coloca as pernas por fora da maca e aí você vai empurrando com a mão, aí você passa a posição sentada. Esse é o correto, certo? Forma de passar. Então, nós vimos o equilíbrio decúbito lateral e sentado. Sentado também, se ela consegue se manter em equilíbrio, né? Aí o que a gente vê? Sendo da posição sentado, aí seria para a posição em pé. Aqui é complicado passar. Mas vamos passar aqui. Passa lá. Não. Não, pode sentar no pé? Se você passar daqui para Eu também não esperava isso. Eu pensei que ele estava sentado. Vai, fica em pé então agora. Isso. Para a posição em pé. Isso, a posição em pé. É tranquilo, é só observar a passada. Volta. Vamos aqui agora. Depois eu coloquei aqui. Assumir a posição. Então fica em decúbito lateral. Vira para a posição decúbito lateral. Isso. Agora passa para a posição do pulpe. Vamos lá. Pulpe. Já esqueceu como é a Pulpe posição. não é assim? Não é. É sobre o cotovelo. Essa daí é. Cotovelo. Isso. Muito bom. Então, você Obrigada. tem equilíbrio também. Equilíbrio tronco superior e cabeça. Controle equilíbrio nessa posição. Agora, da posição de pulpe, nós vamos passar para a posição de gato. Para ver se tem equilíbrio de gato. Vamos lá. De gato. Tá vendo? Posição de gato? Ali tá mais. Isso. Da posição de gato para a posição ajoelhada. Isso. Observar o equilíbrio. Ajoelhado para semi-ajoelhado. Opa, equilíbrio a vista. Volta. A outra perna. Aí, voltou. Beleza. Muito bem. Depois de semi-ajoelhado, a posição em pé, né? Então, vamos descer. Então, vamos começar. Nós vamos estar na CDI. A faculdade não quer trocar a plaquinha lá de fora. Estamos trabalhando há tantos dias. Isso. Semi-ajoelhado, na posição em pé. Todo mundo. Vamos, quer que eu mostre? Vem aqui. Ok. Semi-ajoelhado, na posição em pé. Vamos colocar um colchonete. Semi-ajoelhado em pé. Tá, passa para a posição em pé. Isso. Volta. Agora com a outra perna no chão. Volta. Aí.
Agora